Olá, eu sou o Felipe, sou pastor da Igreja Luterana em Santos, São Paulo, e quero compartilhar com você hoje um episódio muito curioso que aconteceu com Jesus e os seus discípulos quando eles atravessavam o Mar da Galileia. Lá em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 37, diz o seguinte: De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer! O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Quem é este homem, que até sobre as ondas e o vento tem poder? Quero compartilhar com você 3 percepções que eu tenho em relação a essa história. A primeira delas é que as tempestades da vida elas são imprevisíveis e são inevitáveis. O Mar da Galileia, na verdade, é um lago. Ele fica a 212 metros abaixo do nível do mar, cercado por montanhas de até 300 metros de altura. Quando uma corrente de ar frio se choca com as águas quentes do Mar da Galileia, acontece esse fenômeno muito comum naquela região, e que o mar, o lago, fica muito revolto. Algo imprevisível, algo inevitável. Ninguém conseguia prever quando uma tempestade daquela iria acontecer. Assim também é na nossa vida, nós nunca estamos preparados para uma tempestade. Nós nunca agendamos receber uma tempestade da nossa vida. Elas simplesmente acontecem quando nós menos esperamos. A segunda percepção que eu tenho dessa história é que nós não conseguimos administrar sozinhos as tempestades da nossa vida. Vejam, aqueles discípulos eram pescadores, conheciam o Mar da Galileia como a palma da sua mão. Mas diante da tempestade, algo que lhes era tão comum, tão familiar, se tornou um gigante quase que invencível. Assim também é na nossa vida. Coisas muito comuns, coisas familiares, como a própria família, como a nossa saúde, como o nosso trabalho, quando nós enfrentamos tempestades na nossa vida, muitas vezes nós não conseguimos administrar sozinhos, precisamos de ajuda, precisamos de intervenção de fora, precisamos de intervenção divina. A terceira percepção que eu tenho em relação a esse texto é que nas tempestades da vida Deus quer fortalecer a minha e a tua fé. Aqueles discípulos, quando se veem diante daquela situação, eles vão até Jesus e perguntam: Tu não te importas que nós morramos? Muitas vezes eu já fiz essa pergunta para Deus ou pensei em fazê-la quando eu enfrentei alguma tempestade. O Senhor não se importa que eu esteja passando por isso? Às vezes temos a impressão que Jesus está dormindo, assim como estava naquela história, mas ele não dormia de forma despreocupada, ele dormia porque sabia que absolutamente nada aconteceria se ele mesmo não permitisse. E o meu desejo para você é que você não espere a tempestade passar, assim como fizeram os discípulos, para reconhecer a presença de Deus, para reconhecer que o Senhor está do seu lado, mesmo diante do turbilhão que uma tempestade possa causar. Vamos orar? Querido e amado Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nesta noite vem a nós e confirma no nosso coração que está conosco, mesmo quando as tempestades batem à nossa porta. O Senhor não é um Deus que está alheio aos nossos problemas e aos nossos temores, mas o Senhor está bem perto, e assim nós queremos invocar o Teu nome. Permaneça conosco, nos dê a certeza e a segurança da Tua presença, nos dê a certeza e a segurança do Teu amor por nós em todos os momentos. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que o eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele te abençoe e te guarde hoje, para sempre. Amém.